Michele Bolsonaro, todo mundo fala que será candidata a senadora pelo Distrito Federal. Flávio Bolsonaro vai tentar renovar o mandato de senador pelo Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro estão falando que poderá ser candidato a senador em Santa Catarina. E Eduardo Bolsonaro volta para o Brasil ou não? Qual a avaliação do senhor como secretário-geral do PL sobre esse quadro, dessas 4 personalidades políticas? Olha, são hoje atores políticos importantes, né? Quadros políticos importantes do Partido Liberal, e eu acredito que todos eles terão condição de, sendo candidatos, terem êxito nas respectivas candidaturas, principalmente para a Câmara Alta, né? Nós temos uma estratégia a nível nacional de elegermos o maior número possível de senadores, né? O país está sendo mapeado, isso tem sido um trabalho permanente. Eu, inclusive, não pude ir ao Acre na filiação do senador Márcio Bittar, que ocorreu a semana passada, retrasada, porque foi o dia que me foi autorizado a visitar o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem percorrido o Brasil, né? Dia 21 agora nós estaremos em Mato Grosso do Sul, recebendo a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, que é candidato ou pré-candidato ao Senado, e mais 20 ou 30 prefeitos lá daquele estado. O PL hoje é o maior partido do Brasil, digo com convicção, é o maior número de deputados federais, o maior número de senadores, são 15 hoje senadores, mais de 90 deputados federais. Nós iremos disputar a eleição com mais de 110, entre 110 a 120 deputados no mandato, né? Porque com a janela de março, vários deputados virão para o PL. Eu acredito que a gente deve chegar em março também com mais um ou 2 senadores. Já temos a maior bancada, aumentaremos essa distância. Isso significa uma identificação da população com a legenda e expectativa de poder, né? Porque a população já entendeu que o governo que hoje está à frente dos destinos do país é uma falácia, Senador, é uma catástrofe, né? Então, o Senado virou o problema para a direita? E eu pergunto por que se virou o problema para a direita? Porque o deputado Sóstenes ontem deu uma entrevista dizendo que os votos para o projeto da anistia na Câmara já se tem. Uhum. Mas o Davi Alcolumbre, por exemplo, mesmo tendo aí a maioria dos senadores a favor de um processo de impeachment, que tramite na casa um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele não pauta. Agora se fala no plano da anistia, na Câmara passa, mas chega no Senado, ele não pauta. O Senado virou o problema para a direita no Brasil? É a primeira pergunta. A segunda, o senador Davi Alcolumbre trai a confiança da oposição com essas atitudes dele? E terceiro, o senhor acha justo se votar um projeto de anistia no Brasil? Bom, só para concluir a sua pergunta anterior, e o PL vai ter candidato nos 27 estados, a princípio, talvez um ou 2 a gente não tem. Então vai ter aqui no Rio Grande do Norte. É o 222, né? Teremos um candidato com talvez um ou 2 estados a gente não consiga compatibilizar, e a nossa prioridade é a Câmara dos Deputados, o Senado da República e eleger o presidente do país. Então o PL vai ter candidato a senador no Rio Grande do Norte? Vamos trabalhar muito para isso acontecer. Talvez um ou 2 estados não aconteça, tá? Mas a ideia é que tem nos 27 estados, tá? Só se realmente claro que vamos compatibilizar, conversar com os partidos aliados, mas vamos trabalhar para ter em todos os estados. A sua primeira pergunta, a subsequente, é se o Senado virou um problema para a direita. A composição da Câmara é diferente do Senado, né? A maioria hoje do Senado, se você pegar o PSD, que tem 13 senadores, o PT, que tem 11 senadores, o MDB, que tem 11 ou 12, né? Já são 34 ou 35 aí, né? Pegar o PSB, que são 3, se eu não estou enganado, tem um PDT mais 3. 41. Né? Então a composição hoje do Senado é diferente da Câmara. Você tem uma maioria hoje que apoia o governo, que é diferente da Câmara. Na Câmara hoje o Republicanos, o União Brasil, o PP, o PL, né? O Novo juntos já são a maioria daquele colegiado. É diferente a composição de um para o outro. Agora, cada dia com sua agonia, né? Eu acho que a primeira etapa, e a gente não deve atropelar, é a Câmara Federal. Passado na Câmara, aí nós vamos conversar com o senador Davi Alcolumbre e
colocar a situação de uma forma muito objetiva. Nós temos aqui hoje quase 40 senadores em partidos que se dizem de oposição ao governo. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para vocês. O republicano no Senado é oposição, são 3. O Novo é oposição, é 1, dá 4. O PSDB na Câmara é oposição, mais 3 são 7. Né? Nós do PL somos oposição, com 15, com 7 dá 22. Aí você pega a federação, são mais 12 ou 13, 22 com 13 dá 35, né? Aí você tem aí parte do Podemos, né? São 4 senadores, acho que 3 possivelmente votarão conosco, a maioria, né? Então você tem 38, 39 senadores, que é praticamente a metade, que formalmente estão dentro de um bloco. Não significa que senadores do MDB, do PSD não possam votar conosco também. E no caso do anistia, eu não tenho dúvida nenhuma que se passar na Câmara, passará no Senado. Senador, mas o senhor acha justo esse projeto de anistia e por que o senhor acha justo? Veja, primeiro, eu não acredito que houve golpe, tá? Eu acho que tudo que está acontecendo é uma tentativa de se retirar da eleição de 2006 o que eles chamam de direita, que eles não aceitam. 2026. Eles querem fazer uma espécie de asepsia dentro do cenário político com aqueles que eles acham que não podem participar da política, capitaneado pelo presidente Bolsonaro. E isso é muito ruim para a democracia, quem tem que escolher é o povo. Então, 8 de janeiro justifica tudo isso. 8 de janeiro foi uma baderna com pessoas desarmadas e foi colocado como se fosse o deslindo, o desfecho de um golpe de Estado que aconteceu num domingo, com senhoras, com crianças, com idosos, e queria colocar abaixo um governo constituído. Isso é absolutamente irreal, não é factível, não tem sentido, mas aí deram 14 anos para uma mulher que pintou uma estátua de batom, deram 17 anos para alguém que sentou na cadeira do presidente do Senado, deram mais 17 anos para alguém que estava dentro das dependências do Congresso Nacional, para justificar dar 30 ou 40 anos para o presidente Bolsonaro. Então, na verdade, como é que poderiam chegar e dizer, vou dar 30 anos para você se eu não fiz toda essa preparação? Não se prende, aí prenderam pessoas em escala industrial, não houve o devido processo legal, se obstruiu o processo de defesa. O juiz hoje é um juiz que é vítima, é acusador, é absolutamente parcial. Nós temos uma mudança casuística da legislação, porque só agora em 25 é que se muda a questão do foro, se conclui o processo de mudança do foro. Todos os ex-presidentes foram julgados em primeira instância. O Bolsonaro está sendo julgado não só no Supremo Tribunal Federal, mas também numa turma, que é uma outra mudança da legislação, já que o presidente, de acordo com a Constituição, tem que ser julgado no pleno, né? Então você tem uma série de situações que mostram que é uma fragilidade no processo e a própria denúncia, né, que é feita amparada na fala do Cid, que mudou 11 vezes o seu depoimento. Então é evidente que a anistia, ela não deveria, o nome não deveria ser anistia, mas já que está havendo o processo e a justiça, mesmo que a gente discorde, a gente tem que cumprir decisão judicial. Então a anistia é no sentido de pacificar, de zerar o jogo, de permitir que a democracia de fato seja exercida na sua plenitude e que o contraditório e a política se estabeleça no campo adequado, que é o embate político. E esse projeto que se chama anistia, ele só vai tramitar no nosso Congresso se tiver com o nome de Bolsonaro dentro dele? Não vai ter nome de ninguém. A anistia é em função de um fato. No caso é sem exceção. Não tem nome de A, de B e de C. Porque, veja, olha o argumento que é utilizado, me permita. Eu tenho ouvido, inclusive, analistas políticos respeitáveis. Não, é possível anistia, mas apenas para aqueles que estiveram no dia 8 de janeiro. Tá? Aqueles que elaboraram o pretenso golpe não pode estar. Por quê? Porque Daniel Silveira já foi enfrentado pelo STF, não foi dado o indulto, porque era um crime contra a democracia, ou coisa parecida. O crime contra a democracia é pela metade, quer dizer, o cara, vamos dividir aqui, vocês fizeram um crime contra a democracia, esse pode ser anistiado, apesar de ser um crime contra a democracia, de acordo com a acusação e com o julgamento,
mas não tem o sobrenome Bolsonaro. Mas se tem o sobrenome Bolsonaro, aí é um crime da democracia que é amparado na Constituição. Então, é uma incoerência tão grande nesse processo. A anistia, ela não pode ter gradação, não pode ser seletiva. Aliás, quem grita contra essa seletividade foi justamente quem foi anistiado em 79 por crimes violentos, por sequestro, por roubo, né? Por crimes que deveriam, inclusive, serem respondidos na justiça comum. Senador, eu queria só aproveitar esse gancho para dizer para perguntar o seguinte: fala-se muita coisa. Quem não conhece o ambiente de Brasília, a gente fica só no genérico aqui: anistia, foro privilegiado, mudança na tipificação, por exemplo, do crime contra o Estado Democrático de Direito. O que é que o senhor acha que virá da Câmara dos Deputados? Porque a gente sempre escuta aqui no superficial. De fato, o que é que o senhor acredita que vai para o Senado? Porque fala-se muito hoje que passa na Câmara dos Deputados. E no Senado haverá algum tipo de modificação. Que tipo, por exemplo, foro privilegiado? O senhor protagonizou uma discussão antes de ontem, com Andréa Sadi, e foi exatamente sobre essa questão do foro. O que é que o senhor defende em relação a isso? Porque também fala-se nessa mudança da tipificação do crime contra o Estado Democrático de Direito. São tantos os assuntos que estão correlatos que eu queria saber a sua impressão sobre isso. Luiz, na verdade, ontem... Eu até acho que jornalista pode perguntar o que quiser, né? Eu acho que não se pode dar uma entrevista e antecipadamente dizer, eu não respondo esse ou aquele assunto. Quem está na vida pública. Agora, vamos debater? Vamos também. Me chama para um debate. Virou um debate, né? Depois virou um debate. Né? Uma coisa é um jornalista. Até que o senhor ia ter uma sociedade aí com a Tramontina, alguma coisa assim. Outra é o debate. E o pior é alguém querer colocar na sua boca o que você não disse. Então, eu não discuti com a Andréa Sadi sobre o foro, eu estava falando sobre anistia. Então, ela de repente me atropela e diz: olha, o foro é interesse de vocês. Vocês quem, cara pálida? Eu não respondo a processo, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira instância. Então, desculpe, você desumaniza a questão. E ao mesmo tempo você rotula como se você estivesse defendendo um interesse próprio, né? O que eu discuti naquele momento é que o foro foi mudado casuisticamente para atingir, o alcance do foro foi mudado casuisticamente para atingir Bolsonaro. E eu afirmo isso. Foi. Há 6 anos atrás havia uma definição de que o foro atingia o parlamentar ou o presidente da República no exercício do mandato em função de ação naquele momento circunstancial. Esse voto foi puxado pelo ministro Barroso. E essa mudança ocorre a partir começa a discussão em março ou abril de 2023, termina em 25, justamente, convenientemente, quando o Bolsonaro está sendo julgado. Ele foi o único presidente, desde 1985, esse presidente que está sendo julgado no STF. É o único. Pela mudança do alcance do foro. A gente não está falando de tirar ou de ficar o foro. O que eu falei lá foi alcance do foro. E aí eu fui interrompido, distorcendo o que estava sendo falado. Bom, mas vira a página. A questão do que ocorre hoje é que se antecipa o processo, porque o jornalismo político é isso, né? Você encontra um indício e você vai especular o futuro em função de declarações, do que você ouviu, deixou de ouvir. A tramitação do processo começa na Câmara. Terminando o processo na Câmara, qualquer que seja ele, eu não sei qual vai ser o resultado, eu defendo que haja uma anistia ampla, né, irrestrita para todos aqueles que estão sendo imputados de crime, né, em função do 8 de janeiro, tá? Todos eles sejam anistiados. Isso virá para o Senado da República. Aí é o momento de discutirmos dentro do Senado qual é essa correlação de forças. Eu falei aqui sobre a questão formal de filiação partidária. Isso não significa que um determinado senador esteja na nossa sigla ou numa sigla adversária, aparentemente, mas que tem uma posição diferente sobre o tema. Eu hoje digo com muita tranquilidade, nós temos votos no Senado para passar um projeto de anistia ampla, até porque a votação é um projeto simples. É a maioria de metade mais um dos presentes atingir o quoro. Então você tem que ter, vamos supor, tem uns 81, você tem que ter 41 votos. Nós temos
nós temos os votos para passar a anistia. Na mesma semana do julgamento, teve o depoimento do Eduardo Talhaferro no Senado. No lava-toga. Né? E no lava-toga. E na mesma semana também, ele agora foi indiciado algumas coisas aí para... Por coincidência, talvez, né? Por coincidência, né? Como o jornalista que foi demitido lá não sei se da Folha do Estadão. Né? Como é que o senhor avalia essas ações, o depoimento, o enfraquecimento, as consequências geradas e esse indiciamento? Também durante o depoimento, o canal dele do YouTube também foi cortado por coincidência, né? Como é que o senhor faz uma avaliação a respeito dessas declarações? Acho que o Brasil precisa virar a página, né? Esse negócio de aparelhamento de máquina pública é muito ruim, porque os órgãos são órgãos do Estado, né? Eles precisam servir o Estado, mas tem muitos indícios de que há esse aparelhamento e há um corporativismo ruim. Quando surgiram as primeiras notícias do lava-toga, em que a própria Folha de São Paulo publicou, né, as conversas entre o Tagliaferro e o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que era o Ayrton, alguma coisa, né, quando ele dizia, olha, o ministro está pedindo que nós encontremos alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro e contra a revista, eu acho que era Oeste. Aí o cidadão lá, o Tagliaferro, falou, mas não tem nada. Ele disse, porra, usa a tua criatividade, cara. Né? Bota para quebrar aí para você encontrar um crime contra essas pessoas. Então isso mostra a instrumentalização, né, do aparelho do Estado para perseguir adversário político. Para mim é claro. E o que é que eu fiz como cidadão? Eu não fiquei inerte. Eu não só fiquei indignado. Eu usei os instrumentos que a Constituição me assegura. Que às vezes eu sou questionado. Mas você só faz discurso. É o meu papel fazer discurso. O meu papel é não ficar calado. O meu papel é não emudecer. Meu papel é não me acocorar, é não me esconder. Eu tenho que dizer o que está acontecendo. Mas olha, deixa eu colocar o que é que eu fiz, Bruno. Eu ingressei junto ao CNJ com a representação. Contra quem? Contra o juiz auxiliar, o Ayrton, alguma coisa, do Tribunal Superior Eleitoral. Pedindo que o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, abrisse um procedimento para investigar se essa é uma forma adequada e republicana de tratar a instrumentalização de um caso jurídico. Qual foi a resposta que eu recebi? Arquivamento, porque são conversas normais entre agentes públicos. Então, dá para acreditar, por exemplo, que há isenção no judiciário com esse tipo de situação? O Tarcísio dá uma declaração que, infelizmente, ele tem dificuldade de acreditar da maneira como a justiça está se comportando. Ele tem razão. Como é que eu vou acreditar hoje no judiciário que, a partir da sua mais alta esfera, e não estou falando de todo o judiciário, tem muita gente decente, muitos juízes probos, né, qualificados. Agora, como é que eu vou acreditar no Supremo Tribunal Federal, que decide por maioria 7-4, se não estou enganado, que não há conflito de interesse quando há um julgamento em que ele, o ministro, preside e um parente próximo, um cônjuge, um irmão, uma esposa, está atuando no escritório da advocacia? Isso pode ser legal, claro, porque é uma decisão por 7-4, mas não é moral. Isso corrói a credibilidade do judiciário. Isso gera um efeito ruim na sociedade. Tá? Então eu advogo que tem que haver uma reforma judiciária. Cada órgão tem que voltar ao seu leito originário. Da mesma maneira, não dá para acreditar que vai haver isenção e imparcialidade no julgamento do presidente Bolsonaro quando o principal juiz, que é o Alexandre de Moraes, pública e notoriamente é inimigo, adversário de Bolsonaro e já prejulgou o caso, né? Ele atuou muito mais como Ministério Público, acusando, trazendo provas aos autos, contra todo o ordenamento jurídico, contra o sistema acusatório, na contramão do sistema acusatório, do que o próprio Ministério Público. Me desculpe, não dá para confiar, né? Não dá para aceitar que isso é imparcial. Não é um julgamento político de retirada do principal líder da direita da disputa. Isso é um fato. Bom, é a minha opinião. Se eu vou ser preso por isso, eu sinto muito, porque não há liberdade no país. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor é líder da oposição no Senado. Hoje ninguém sabe mais separar executivo do judiciário no Brasil. Eu falo de alta corte. O senhor não teme nada, não? Olha, Bruno, assim, se eu abrir mão do que eu penso, eu vou abrir mão do meu mandato também. Eu tenho a obrigação, o direito e o dever de apontar quando há alguma dificuldade no meu modo de entender ou a má aplicação da legislação. Na minha opinião, a Constituição está sendo descumprida. Aliás, é a tal da democracia relativa. Está se relativizando o direito. E o pior, está sendo banalizado.
Há 2 dias atrás, 3 editoriais, eu falei dos 3, Estadão, Globo, Folha de São Paulo, tá? Me procure aqui no Twitter, né? No X, eu falo dos 3. Todos os 3 dizendo que a anistia é um golpe contra a Constituição. Esses cidadãos banalizaram, normalizaram o fato de que há um poder que tutela o outro poder e ameaça o outro poder. Quer dizer, aí você vê a imprensa dizendo, olha, se passar a anistia, o STF vai alterar a forma como é executado o orçamento. Se passar a anistia, o STF vai tocar inquérito contra parlamentares. E se acha que isso é normal. Olha, ninguém está acima da lei. Pelo menos não deveria estar. Quem tem mal feito, que seja investigado. Mas a chantagem explicitada pela imprensa e banalizada, isso avilta a democracia, corrói a separação entre os poderes, tira a confiança da sociedade nas instituições que têm que ser instituições de Estado. Me desculpe, eu tenho que me manter indignado. Senador, CPMI do INSS. Teve a primeira semana, os trabalhos começaram, não tem nem 10 dias. Qual a avaliação do senhor? O início, né? Eu acho que é um trabalho muito grande. Inclusive, eu pretendo conversar com o relator e com o presidente para ver de que forma se sistematiza isso para chegarmos a algum lugar no espaço de tempo que é dado à CPMI, que são 6 meses, eu acho que até março do próximo ano. Já tem convocado 60 indivíduos. São 41 presidentes de entidades. Mais de 1.000 requerimentos, né, senador? Mas as convocações já foram feitas. Os diretores de benefício do INSS de 2015 para cá, os presidentes do INSS de 2015 para cá, os ministros de Previdência foram convidados, não convocados. Aliás, o Lupe vai estar lá na segunda-feira e o Oliveira, que foi outro ministro do governo Bolsonaro, vai estar lá na quinta-feira. Então, é tanta gente, e um depoimento desse está durando 9, 10 horas. Né? Nós vamos votar agora, votamos 72 pedidos de informações ontem. Né? Vai ser votado agora o período de quebra de sigilo dessas entidades, das 41 entidades, né? de pessoas que são presidentes dessas entidades. Então é um volume muito grande de informação. Agora, para mim está claro que essa notícia que o irmão do Lula estaria sendo poupado, isso é farofa da imprensa ou aconteceu algum acordo? Não existe acordo sobre isso, Bruno. Você tem aí presidente de associações, são 41 associações, ele é vice-presidente. Na hora que se quebrar o sigilo da associação e dos dirigentes ou do presidente da associação, se houver um nexo com o irmão do Lula, não tenha dúvida, ele será convidado a prestar seus esclarecimentos ou convocados para prestar esclarecimentos. E essa lentidão de novidades, por que a Polícia Federal que Lula falou que ia investigar duramente e tal, não evolui tão pouco, pouca evolução? Deixa eu, assim, rapidamente sobre esse tema, porque é um tema árido, complicado, mas vamos lá. Por que a gente quis fazer a CPMI? Porque quando aconteceram as denúncias, a Polícia Federal só agiu em dezembro de 24. Só para efeito de comparação, em abril de 22, tinha 900 reclamações de descontos ilegais no meu INSS, março de 22. Março de 24 tinha 30 mil. De 23 tinha 30 mil. Março de 24 tinha 199 mil. Eu vou repetir, tá? Em março de 22, abril de 22, desculpe, tinha 900 reclamações de descontos ilegais. Meu INSS, que é aquele dispositivo. Abril de 23 tinha quase 30 mil, 20 e tantas mil. Abril de 24 tinha quase 200 mil. E o governo só agiu, a Polícia Federal, não foi o governo, em função das notícias do Metrópole, em dezembro de 24. O presidente do INSS só foi afastado e o diretor e o procurador-geral em maio de 25, e não foi pelo presidente Lula, foi pela Justiça. E quando a AGU, que é a Advocacia Geral da União, abre um procedimento de investigação, são 41 entidades, abre contra 10. E não abre contra a CONTAG, que é a maior, que é afiliada à CUT. Não abre contra o SIDNAP, que é um dos maiores, que é onde está o vice-presidente, que é o irmão do Lula. Então, essa seletividade na maneira como o governo tratou, a inércia, a letargia, a dificuldade de agir, foi que impulsionou uma CPMI. Agora, veja,
após a nomeação do presidente e do relator, imediatamente, depois de 70 dias, surpreendentemente, o Procurador-Geral da República saiu de uma inércia de 70 dias. Fazia 70 dias que o Gonê estava sentado em cima de uma arguição feita de que o Toffler não poderia ser o relator dessa questão do INSS. Aí decidiu que não podia, foi por distribuição para André Mendonça. A semana passada a CGU abriu finalmente o procedimento contra 39 entidades, graças à CPMI. Então as coisas estão andando agora. Agora a gente vai saber o que aconteceu. E o que nos interessa, a gente está tratando agora da questão da institucionalidade, da forma como se dava os descontos, quem autorizava, quem abriu procedimentos, quem esgarçou o procedimento. Mas o mais importante é siga o dinheiro. Para onde é que foi esse dinheiro? A gente só vai saber com a quebra do sigilo bancário. Eu queria só voltar ao tema da anistia, porque o ministro Barroso deu uma declaração no evento no Mato Grosso falando sobre a questão política. O seu colega senador Ciro Nogueira chegou a dizer que, de fato, isso pode ser uma porta aberta, uma sinalização. Aí a pergunta é a seguinte: vai adiantar, na sua opinião, porque a gente viu recentes casos aqui, em outras naturezas jurídicas, mudanças feitas no próprio Supremo Tribunal Federal. Esse esforço todo, a gente não sabe o que virá pelos próximos dias. Uma coisa eu sei, na Câmara dos Deputados, todo mundo, como favas contadas, vai passar para o Senado. Vai adiantar, na sua opinião? E se não adiantar, o que vai acontecer? Olha que país a gente vive, né? Quer dizer, o STF hoje, você sabe o nome dos 11 ministros, mas você não conhece a escalação da seleção brasileira. Os ministros falam a respeito de processos que sequer foram entregues a eles, né? Fazem ameaças veladas pela imprensa. A imprensa publica como se tivesse ouvido o ministro, porque a imprensa diz: olha, ouvindo o ministro do STF, então dá uma fonte, sem dizer o nome do cidadão, né? Se for lá, é assim ou assado. Olha, eu acho que a gente precisa voltar à normalidade democrática, ou seja, o que é prerrogativa do Congresso Nacional? Votar a anistia. Aliás, tem uma fala do ministro Barroso, Gilmar, em 1979, por ocasião da votação da anistia. Eu peço que vocês leiam, ela está integral no meu X, acho que de uns 2 dias atrás, dizendo o seguinte: que quando o parlamento toma essa decisão, não cabe a nenhum outro poder da República questionar. Está lá. O ministro Gilmar, que é o decano do tribunal, está escrito, aspiado. Foi ele quem disse, não fui eu. Então, se o povo brasileiro, através do parlamento, que é quem representa o povo, não é os senhores ministros do STF, que não tem um voto, né? Quem representa o povo é o parlamento brasileiro. Decidir pela anistia, eu espero que a Constituição brasileira seja cumprida. Senador, nosso tempo estourou, mas eu preciso fazer 2 perguntas ao senhor. Pois não. Primeiro, se o senhor avalia, pode ser uma pergunta indigesta, mas eu tenho que fazer, de forma positiva, o comportamento do senhor Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o que provocou tarifaço no Brasil. E a segunda pergunta: o senhor é pré-candidato ao governo do estado e hoje já teria praticamente uma chapa fechada. Existem 3 candidaturas para 3 postulações: Stevenson Valentim, Álvaro Dias e Rogério Marinho. Rogério Marinho seria o cabeça de chapa com Álvaro e Stevenson Valentim ao Senado, ou Álvaro Dias, pelo menos externamente, cada mês ele tem uma posição diferente, ninguém consegue entender direito como é que está isso internamente? E teve algum contato do senhor com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra? Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há 4 meses, se eu não estou enganado. Tem feito um grande trabalho, tá? Ele foi aos Estados Unidos buscar, de alguma forma, denunciar o que na visão dele e na minha são injustiças praticadas contra a direita no Brasil, né? Especificamente capitaneadas pelo ministro Alexandre de Moraes, o atropelo da Constituição, do devido processo legal, o cerceamento do direito de defesa, né? Enfim, a censura, tanto prévia como velada, né? Então isso foi o que ele foi fazer nos Estados Unidos. Quando ele lá estava, né, se pede a retenção do passaporte dele, é uma ameaça, e o procurador, ao invés de decidir isso imediatamente, né, demora 18 ou 20 dias para decidir, deixou a espada na cabeça dele, até quando ele disse: eu não vou voltar para não ficar aqui prisioneiro, se mantém lá. Então
o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho defendendo o que ele acha correto, que é a liberdade, que é a Constituição brasileira. Então ele tem feito esse trabalho, eu acho que de maneira adequada. Eu não faria exatamente como ele, não sou ele. Cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, mas ele tem, sem dúvida nenhuma, feito o seu trabalho de maneira que está repercutindo aqui no Brasil. Eu poderia complementar dizendo o seguinte, que uma coisa são as retaliações que estão sendo impostas ao indivíduo Alexandre de Moraes, que eu concordo. Tá? Outra coisa são as retaliações, como o tarifaço, ao conjunto do país, que aí eu tenho alguma dificuldade, porque apesar de ser uma política que está sendo implementada para todo o planeta, quer dizer, todos os países que têm alguma relação econômica com o Brasil, não foi só com o Brasil, aqui é um componente político, claro. Aí você vai dizer, a culpa é de Eduardo Bolsonaro? Não, a culpa é de Lula, com toda convicção e com toda certeza, porque quem tem tido um ânimo belicoso, quem tem tratado os Estados Unidos com animosidade, quem tem atacado a integridade americana, inclusive na questão econômica, que é a questão do dólar, é o presidente Lula. Quem tem se aliado com os países totalitários que estão na contramão do que pensa os Estados Unidos é o presidente Lula. Então nós devemos esse processo do tarifaço, do tamanho que ele é, e essa dificuldade de negociação ao anão diplomático que governa o país. Em relação à política local, a nossa pré-candidatura foi decidida em janeiro desse ano. E eu sempre disse desde o início que eu tinha uma relação de afinidade política com o senador Stevenson Valentim, que tem sido um companheiro extremamente correto lá no Senado da República, né? E vou trabalhar e lutar pela sua reeleição para o Senado da República. Com o deputado naquela oportunidade, hoje prefeito de Natal, Paulinho Freire, né? Ele sabe do esforço que eu fiz dentro do partido, né? Para que nós marchássemos juntos na campanha de Natal, né? E o trabalho que fizemos para que ele fosse prefeito, e graças a Deus ele tem feito um bom trabalho aqui na cidade do Natal, tem retribuído da maneira que nós achamos adequada. Naquela oportunidade, em janeiro desse ano, com o ex-prefeito Álvaro Dias, mas me colocando como pré-candidato ao governo do estado. O que é que vai acontecer? Há uma pré-campanha e o PL está fazendo seu dever de casa. Aliás, que bom que outros partidos agora estão trilhando o mesmo caminho. Eu soube que a União Brasil agora vai fazer o que nós já fizemos, que foi o Rota 22. Nós percorremos os estados, os municípios, né, colhemos as sugestões, entendemos os problemas e temos um projeto pronto para mostrar ao estado do Rio Grande do Norte, e vamos fazê-lo entre novembro e dezembro desse ano. União Brasil tá um descompasso. Paulinho Freire disse que se Rogério Marinho for candidato ao governo, vota em Rogério Marinho, não vota no candidato do União Brasil se tiver. Alisson Bezerra, 15 dias atrás, disse lá no Praia Mar Hotel, onde era o Holiday Inn Arena, que estará junto com o Zenaide do ano que vem, que deve muito a Zenaide, que estará com ela. E Zé Agripino disse ontem que o apoio de Alisson a Zenaide não é político, é administrativo. Novembro eu tô meio perdido. Novembro é a data que o senhor... Eu sou pré-candidato ao governo. Novembro ou dezembro nós vamos apresentar o projeto. E vamos sentar com o nosso grupo para definir de que forma nós vamos marchar no próximo ano. E aí responderia essa pergunta objetiva que o Bruno faz, de como é que será a composição dessa chapa majoritária. E o senhor tem conversado com o prefeito Alisson? Nós vamos conversar internamente. O prefeito Alisson hoje se coloca como pré-candidato, inclusive ligado à candidatura de Zenaide, que para nós não há nenhuma possibilidade de conversar com o prefeito Alisson com a senadora Zenaide. Nada de pessoal contra a senadora Zenaide, eu quero deixar claro. Eu tenho uma ótima relação com a senadora Zenaide, né? Ela é uma pessoa de bom trato, não tenho dificuldade com ela. Só que ela, politicamente, ela se comporta no cenário nacional apoiando tudo isso que nós combatemos, tá? Ela vota nas pautas corporativas, nas pautas que fragilizam economicamente o país, ela apoia essa situação de invasão de competência do STF junto ao Legislativo. Então, não dá para a gente dissociar o estado do Rio Grande do Norte do Brasil. Nós não somos uma ilha, né? Com todo respeito à senadora e ao prefeito Alisson, me desculpe, não dá para a gente fazer de conta que isso aqui está apartado do Brasil. Nós fazemos parte de um país só. Então, para a nossa chapa aqui vai ter que ter também identidade ideológica e programática. Nós somos da direita,
né, com uma visão liberal da economia, se fizermos, e também com a preocupação social, se fizermos o governo aqui, nós vamos fazer um governo de responsabilidade, não é mais do mesmo. Nós temos que chamar todo mundo para uma mesa para tomarmos decisões que vão ser duras no primeiro momento, mas vão significar que a gente vai entregar o Estado para quem perdeu o Estado, que é o povo norte-rio-grandense, que está de costas para o Estado do Rio Grande do Norte. Não está recebendo nada, porque hoje o Estado está capturado. Senador Rogério Marinho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a vocês, boa sexta-feira a todos. E amanhã eu estarei em Mossoró, viu? Um abraço aí para a turma de Mossoró. Ok. E Luiz Henrique, Renato Bahia? Um abraço, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Só uma outra coisa, 7 de setembro, excepcionalmente, vai ter aqui um movimento aqui em Natal, no Midway Mall, convido todos, lá, também vai ter em Mossoró, na Praça do Teatro, à tarde, 2 horas da tarde, mas eu estarei em São Paulo, fui convidado pelo governador Tarcísio, pelo Silas, pelas lideranças lá do estado de São Paulo, e irei a Paulista no 2 horas em Mossoró não é um convite, é um desconvite. 3 horas. De 2 da tarde ali a Praça do Teatro. 3 horas. Aí é para matar o cidadão, viu, papai? Deve ser às 15. 3 horas. 15 horas. Valeu, Luiz Henrique, Renato. Tchau, pessoal. Valeu, bom fim de semana. Gente, uma ótima tarde, um ótimo final de semana a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.